silenciosamente devastador que acontece na interação humana. Uma espécie de sabotagem silenciosa da qual a maioria das pessoas nunca se dá conta. Alguém entra na sua vida. Você se sente atraído por essa pessoa. Há interesse e atração, algo que vale a pena investir. E no entanto, em algum ponto entre aquela faísca inicial e o que poderia acontecer, algo muda, a pessoa se afasta. A energia se transforma. E, eventualmente, ela desaparece convencida de alguma forma de que você nunca esteve realmente interessado. O estranho é que você estava interessado, profundamente às vezes. Mas algo no seu comportamento contava uma história completamente diferente. Não se trata de joguinhos ou de enviar sinais contraditórios de propósito. Trata-se das maneiras silenciosas, quase invisíveis, pelas quais as pessoas comunicam desinteresse sem querer. Trata-se da lacuna entre o que alguém sente por dentro e o que realmente transparece. E essa lacuna, quando você não sabe que ela existe, pode custar conexões que você genuinamente desejava. O que vamos explorar aqui é como isso acontece. Não como uma lista de dicas para memorizar, mas como uma compreensão mais profunda da percepção humana. Porque, uma vez que você entenda como as pessoas interpretam sinais, e como esses sinais podem ser facilmente mal interpretados, você começará a perceber padrões em sua própria vida que de repente farão muito mais sentido. Vamos começar com algo fundamental, a natureza da atenção. Quando alguém está genuinamente interessado em outra pessoa, a atenção se comporta de uma maneira particular. Ela gravita, ela permanece. Ela retorna, mesmo quando há distrações. Isso não é uma decisão consciente. É algo que acontece naturalmente quando alguém nos cativa. Nós olhamos para essa pessoa por um pouco mais de tempo, percebemos quando ela sai da sala. Nos pegamos acompanhando seus movimentos, suas expressões, suas palavras, não de uma forma calculada, mas de uma forma que simplesmente reflete onde reside nosso interesse. Agora, aqui está o problema, algumas pessoas reprimem isso completamente, não porque lhes falte interesse, mas por algo mais profundo. Talvez tenham aprendido que demonstrar interesse é vulnerabilidade. Talvez tenham aprendido desde cedo que desejar algo abertamente era uma forma de se machucar. Ou, talvez simplesmente não percebam que seu estado natural de repouso se manifesta como indiferença. Seja qual for a origem, o resultado é o mesmo, a atenção não se concentra visivelmente. Permanece neutra, dispersa, cautelosa. E para a pessoa por quem estão interessados, essa neutralidade parece desinteresse. Pense em como é estar do outro lado dessa situação. Você está com alguém, tentando avaliar se há atração mútua, você procura sinais. E o que encontra é nada. Não exatamente frieza, mas nada que sugira que você seja diferente de qualquer outra pessoa no ambiente. A maioria das pessoas, ao se deparar com isso, não pensa. Talvez a pessoa esteja apenas na defensiva. Elas pensam, ela não está interessada, e agem de acordo, se retraindo. É assim que as conexões morrem antes mesmo de começarem. Não por rejeição, mas por percepção equivocada. Há uma dinâmica relacionada que vale a pena examinar, a diferença entre engajamento e presença. Estar presente significa estar fisicamente ali. Mas engajamento é outra coisa. Engajamento significa participar ativamente do momento que se desenrola entre duas pessoas. Algumas pessoas dominam a arte de estar presentes sem estarem engajadas. Elas aparecem. Elas respondem quando lhe dirigem a palavra. Eles mantêm uma conversa educada. Mas há uma certa passividade nisso. A sensação de que estão permitindo que a interação aconteça em vez de participar dela. Isso geralmente surge do medo. Medo de parecer muito insistente. Medo de parecer ansioso demais. Medo de interpretar mal a situação e se envergonhar. E assim eles se retraem, esperando por sinais mais claros antes de investir sua energia. Mas eis o que eles não percebem, sua hesitação é em si um sinal. E esse sinal diz, não tenho certeza sobre você. A cruel ironia é que muitas dessas pessoas estão esperando que a outra pessoa demonstre interesse primeiro. Elas querem permissão para se envolver. Mas a outra pessoa geralmente está fazendo exatamente a mesma coisa, esperando por sinais que nunca chegam porque todos estão jogando pelo seguro. Isso cria um impasse estranho, onde duas pessoas interessadas lentamente se convencem de que nenhuma delas se importa. Quebrar esse padrão exige entender que o envolvimento não é algo que você oferece depois de se sentir seguro. É algo que você oferece como um convite. É o que cria segurança, para ambas as pessoas. Agora vamos falar sobre algo mais sutil, o ritmo da resposta. Os seres humanos são extremamente sensíveis ao tempo. Não apenas ao que alguém diz ou faz, mas quando diz ou faz. Quando há interesse, a resposta tende a ser imediata ou quase imediata. Não desesperada, não frenética, mas rápida. Há um entusiasmo natural que se manifesta na rapidez com que alguém responde a uma mensagem, na facilidade com que retoma uma conversa, na pequena demora entre o estímulo e a resposta.
Quando essa resposta está ausente, quando há longos intervalos, respostas lentas, dias entre as mensagens, isso comunica algo muito específico. Você não é uma prioridade. Claro que isso nem sempre é verdade. Algumas pessoas estão realmente ocupadas, algumas pessoas têm estilos de apego ansiosos que as fazem atrasar as respostas para evitar parecerem muito ansiosas. Algumas pessoas simplesmente perdem a noção do tempo ou se sentem sobrecarregadas pela comunicação. Mas nada disso importa da perspectiva da outra pessoa. Tudo que ela vê é o padrão. E o padrão conta uma história. A história geralmente se desenrola assim. Se eles estivessem realmente interessados, responderiam mais rápido. A demora significa que não sou importante o suficiente para ser priorizado. Isso pode parecer injusto. E de certa forma é. Mas os seres humanos não são máquinas de lógica. São sistemas de reconhecimento de padrões. E o padrão de resposta lenta, independentemente do motivo, é interpretado como baixo interesse. O que torna isso particularmente insidioso é que muitas pessoas que agem dessa forma estão tentando se proteger. Elas pensam que responder muito rápido as fará parecer desesperadas ou disponíveis. Elas internalizaram conselhos sobre manter a calma, não demonstrar muito entusiasmo, manter o mistério. Mas o custo dessa estratégia é que ela funciona bem demais. O mistério que criam não é intrigante, é desagradável. A frieza que projetam não é atraente, é fria. Há outra dimensão nisso que merece atenção, a qualidade das perguntas feitas. O interesse se expressa através da curiosidade. Quando alguém realmente quer conhecer outra pessoa, faz perguntas. Não perguntas superficiais, perguntas reais. Perguntas que demonstram que a pessoa está ouvindo. Perguntas que aprofundam o assunto além do que uma conversa educada exige. A ausência desse tipo de questionamento é um dos sinais mais claros de desinteresse. Se alguém raramente pergunta sobre sua vida, seus pensamentos, suas experiências, se as conversas parecem sempre fluir em uma única direção, a mensagem é clara. Você não é interessante o suficiente para despertar a curiosidade. Novamente, a ironia é que muitas pessoas deixam de fazer perguntas não por falta de interesse, mas porque estão muito focadas em causar uma boa impressão. Elas se preocupam tanto em dizer as coisas certas, em se apresentar bem e em evitar situações constrangedoras que se esquecem de demonstrar interesse genuíno pela outra pessoa. O resultado é uma conversa que parece estranhamente unilateral. Não porque a pessoa esteja absorta em si mesma, mas porque a ansiedade sequestrou sua atenção. De fora, porém, a autoabsorção é exatamente o que parece, e a autoabsorção é o oposto do interesse. A solução não é complicada, mas exige uma mudança de foco. Em vez de pensar, como estou me saindo? A pergunta automática da pessoa ansiosa. A reformulação é: o que realmente me desperta curiosidade nessa pessoa? Essa simples mudança direciona a atenção para fora. E a atenção voltada para fora é o que o interesse realmente demonstra na prática. Vamos examinar algo mais físico, o papel do corpo na comunicação do interesse. Os seres humanos passaram a maior parte de sua história evolutiva em ambientes onde a linguagem verbal não existia. Muito antes das palavras, existiam os corpos. Virando-se para frente ou para trás, abrindo-se ou fechando-se, inclinando-se para frente ou para trás. Essa linguagem ancestral ainda opera constantemente, sob a superfície de nossas conversas, e é notavelmente honesta. Os corpos não mentem como as palavras. Quando há interesse, o corpo demonstra. A orientação se volta para outra pessoa. A distância física diminui naturalmente. A postura se abre. As expressões faciais se tornam mais animadas. Há uma qualidade de se inclinar para frente, literal e figurativamente, que não pode ser fingida. Quando o interesse está ausente, o corpo também demonstra isso. A orientação permanece neutra ou desviada. A distância é mantida ou aumentada. A postura se fecha. As expressões se tornam planas. O problema é que muitas pessoas controlam seus corpos com muita rigidez. Seja por nervosismo, timidez ou hábitos aprendidos de contenção, elas mantêm sua expressão física bloqueada. Não se inclinam para frente. Não se orientam completamente. Mantêm o que poderia ser chamado de postura segura. Uma que não pode ser interpretada como excessivamente ansiosa. Mas essa segurança é inimiga da conexão. Porque quando o corpo permanece na defensiva, o corpo da outra pessoa responde da mesma forma. Nós nos espelhamos inconscientemente. A defensiva gera mais defensiva. A distância cria distância. Isso não significa fingir um interesse físico que não é real. Isso seria manipulação e soaria errado para ambos. O que significa é permitir que o corpo expresse o que realmente está ali. Interromper a supressão automática, que muitas pessoas aprenderam a fazer sem perceber. Aqui está algo que muitas vezes passa despercebido, o papel da orientação para o futuro na demonstração de interesse. Quando alguém está interessado, naturalmente pensa no futuro.
Menciona coisas que gostaria de fazer. Faz referência a momentos futuros. Eles plantam sementes para uma conexão contínua. Tem um restaurante que eu tô querendo experimentar. Você já viu aquela exposição no museu? Ouvi dizer que aquele filme é incrível. Essas não são observações casuais. São convites disfarçados de afirmações. São maneiras de dizer, quero te ver de novo, sem a vulnerabilidade de dizer isso diretamente. A ausência dessa conversa sobre o futuro envia a mensagem oposta. Quando alguém nunca menciona fazer algo juntos, nunca planta essas sementes, nunca demonstra interesse em uma conexão contínua, isso comunica que essa interação existe isoladamente, que não há um futuro imaginado para qual se projetar. Muitas pessoas evitam falar sobre o futuro porque isso parece presunçoso. Elas não querem presumir que a outra pessoa quer vê-las novamente. Não querem pressionar a situação. Então mantém tudo no presente, sugerindo inadvertidamente que o presente é tudo que existe, mas a conexão humana se alimenta da esperança, da imaginação do que poderia ser. Sem essa energia voltada para o futuro, as interações parecem não levar a lugar nenhum porque literalmente não apontam para nada. Há outro padrão que vale a pena explorar: como as pessoas lidam com a atenção que recebem dos outros. Quando alguém se interessa por você, tende a ser receptivo à atenção positiva. Elogios são bem recebidos, a apreciação é absorvida, o carinho é retribuído. Quando alguém não está interessado, ou demonstra desinteresse, essa pessoa se esquiva. Rejeita elogios. Cria distância quando recebe elogios. Não retribui o carinho. O problema é que a esquiva pode se tornar um hábito. Algumas pessoas se esquivam por baixa autoestima. Elas realmente não acreditam nas coisas positivas que são ditas a seu respeito. Outras se esquivam por timidez, sentem-se desconfortáveis ao receber atenção. Outras ainda se esquivam porque acham que é sinal de humildade ou modéstia. Mas, da perspectiva da outra pessoa, a esquiva é sentida como rejeição. Oferecer apreço é um ato de vulnerabilidade. Quando essa oferta é rejeitada, a mensagem recebida é: eu não quero o que você está me dando. Isso cria um ciclo vicioso. A pessoa interessada oferece carinho, a pessoa que se esquiva ou rejeita, e eventualmente a pessoa interessada para de oferecer. O que se exige aqui não é falsa modéstia ou gratidão exagerada. É simplesmente receptividade. A disposição de deixar a atenção positiva chegar, de reconhecê-la, de deixar a outra pessoa perceber que seu apreço foi recebido. Vamos abordar algo que opera nos bastidores de muitas dessas dinâmicas: o papel da ansiedade. A ansiedade não se manifesta como desinteresse interno. Muito pelo contrário, muitas vezes surge de se importar demais, de querer demais, de temer demais. Mas a ansiedade se expressa de maneiras que se assemelham muito ao desinteresse externo. O corpo excessivamente controlado, as respostas tardias, a incapacidade de fazer perguntas, a rejeição do afeto, a ausência de conversa sobre o futuro, a atenção neutra que não demonstra interesse. Tudo isso pode ser ansiedade disfarçada. A pessoa não está desinteressada, está sobrecarregada, não está se recusando a interagir, está paralisada pela situação, não está deixando de se envolver, está apavorada com o que se envolver pode significar. Mas nada disso se traduz. Nada disso soa preciso, porque as outras pessoas só conseguem ver o comportamento, não os sentimentos por trás dele. Esta é talvez a percepção mais importante de tudo isso. A lacuna entre a experiência interna e a expressão externa é onde as conexões morrem. Não porque as pessoas não se importem, mas porque se importar não se traduz automaticamente em comportamento que demonstre isso. Preencher essa lacuna não significa fingir um interesse que você não sente. Significa reconhecer quando o interesse que você sente não está vindo à tona, e aprender a deixá-lo transparecer. Há uma questão mais profunda por trás de tudo isso: por que expressar interesse é tão difícil para algumas pessoas? Parte da resposta é cultural. Muitas pessoas absorvem mensagens desde cedo sobre os perigos de desejar abertamente, aprendem que o desejo torna você vulnerável, que demonstrar interesse dá poder a outra pessoa, quem se importa menos tem a vantagem. Essas lições não estão totalmente erradas. A vulnerabilidade em desejar uma assimetria quando uma pessoa se importa mais do que a outra. Mas a conclusão a que muitas pessoas chegam, de que a solução é esconder o interesse, cria exatamente o problema que elas tentam evitar. Ao reprimir a expressão de seus sentimentos, elas não se protegem, elas se sabotam, perdem conexões não por rejeição, mas por mal-entendidos. A alternativa não é a revelação imprudente, não é expor todas as cartas de uma vez. É algo mais calibrado, permitir que o interesse genuíno se manifeste na medida certa para a situação. Não se esforçar mais do que se sente, mas também não suprimir o que realmente existe. Isso exige certa coragem. A disposição de demonstrar interesse, a aceitação de que a visibilidade gera vulnerabilidade, e a compreensão de que a conexão não acontece sem essa vulnerabilidade. Como isso se traduz na prática?
significa atenção que não se esconde, que se permite concentrar na pessoa por quem você se sente atraído, que não finge ser distribuída igualmente quando não é. Significa engajamento que participa em vez de esperar, que contribui com energia em vez de conservá-la, que trata a interação como colaboração em vez de performance. Parece uma receptividade que reflete uma prioridade real, não uma urgência fabricada, mas um entusiasmo genuíno. A disposição para responder quando se quer responder, sem a demora estratégica. Parece perguntas que surgem de uma curiosidade genuína, que mostram que você estava ouvindo, que demonstram que você quer saber mais do que detalhes superficiais. Parece um corpo que se permite expressar, que se orienta, que se abre em vez de se fechar, que deixa a linguagem física do interesse falar. Parece uma orientação para o futuro. Sementes plantadas. Possibilidades sugeridas. A comunicação gentil de que você quer mais disso. Parece receptividade ao afeto. A disposição para deixar a apreciação chegar, para absorvê-la, em vez de rejeitá-la, para retribuir o que é oferecido. Nada disso é atuação. Tudo isso é permissão, permissão para deixar que o que você realmente sente se torne visível. Eis a verdade mais profunda por trás de tudo isso: as pessoas não querem apenas ser queridas. Elas querem se sentir queridas. Elas querem evidências. Elas querem ver isso no comportamento, na atenção, nos milhares de pequenos sinais que se acumulam em certeza. Quando esses sinais estão ausentes, mesmo quando os sentimentos estão presentes, a ausência é o que se registra. E a ausência interpretada torna-se rejeição. O objetivo não é demonstrar interesse indiscriminadamente. Não é se tornar um livro aberto para todos. É simplesmente reconhecer quando a supressão se tornou um hábito. Quando os mecanismos de proteção criados para mantê-lo seguro começaram a isolá-lo. Conexão requer visibilidade. E visibilidade requer permitir-se ser visto. Não atuando, mas simplesmente demonstrando interesse quando você está interessado. Engajado quando você está interessado. Orientado para algo quando você está interessado. As pessoas que lutam com isso não estão quebradas. Muitas vezes elas estão apenas protegidas. Às vezes mais protegidas do que percebem. E o caminho a seguir não é adicionar algo novo, é remover a barreira que tem bloqueado algo que sempre esteve lá. Há uma qualidade particular que emerge quando alguém para esconder seu interesse. Não é agressão, não é desespero. É algo mais próximo do calor humano tornado visível. É a experiência de estar perto de alguém e sentir que você importa para essa pessoa. Como se eles realmente ficassem felizes com a sua presença. Como se a atenção deles fosse um presente que estão oferecendo. E não um recurso que estão acumulando. Essa qualidade não pode ser fingida por muito tempo. Mas também não pode surgir quando alguém está constantemente reprimindo o que sente. O que é necessário é confiança. Confiança de que é normal querer. Confiança de que a visibilidade não vai te destruir. Confiança de que as pessoas certas responderão ao interesse genuíno com interesse próprio. Essa confiança não se constrói com reafirmações. Ela se constrói com a experiência, permitindo-se ser visto e descobrindo que o mundo não acaba. Que a vulnerabilidade, embora desconfortável, é suportável, que as conexões possibilitadas pela visibilidade valem a exposição. Reconhecer esses padrões não significa forçar nada. Significa simplesmente entender quando algo que você está fazendo, sem perceber, está contando uma história que você nunca quis contar. Porque os sinais que enviamos raramente permanecem neutros. Eles ou convidam a conexão, ou silenciosamente fecham a porta para ela, e na maioria das vezes, a pessoa do outro lado não tem como saber qual das duas você realmente pretendia. Quando você começa a perceber como o seu próprio comportamento pode ser mal interpretado, a próxima coisa que geralmente fica clara é que outras pessoas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Da perspectiva de um homem, isso pode parecer sinais contraditórios que não fazem sentido. Alguém que parece interessado em um momento e no seguinte se afasta. O próximo vídeo explica por que isso acontece com tanta frequência. Por que a atração pode desaparecer mesmo quando o interesse é real. E o que realmente acontece quando alguém tem medo de se apaixonar rápido demais.